Quando a gente fala de racismo e começa a trabalhar essa discussão racismo, é importante a gente entender alguns tópicos, alguns elementos que são importantes e que se destacam quando a gente começa a falar isso. E o grande elemento é a questão conceitual do racismo. Se a gente pegar, por exemplo, a Convenção Interamericana contra o Racismo, que hoje é a nossa norma constitucional, é uma norma internacional incorporada à legislação brasileira com força de emenda à Constituição, então é a nossa norma internacional a respeito da temática e é a norma com maior força constitucional a respeito disso, já que a nossa Constituição não estabelece o conceito de racismo, mas traz o repúdio ao racismo em diversos momentos, né? No artigo 4º, traz o repúdio no estabelecimento dos direitos e garantias individuais, lá no artigo 5º. Então nós temos o repúdio ao racismo como um destaque no ordenamento constitucional. Contudo, a questão envolvendo a conceituação do racismo nós não temos na Constituição, mas temos na Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Essa convenção ela foi incorporada à legislação brasileira em 2022, no Decreto 10.932 de 2022, que estabeleceu essa convenção como um tratado de direitos humanos, incorporado com força de emenda constitucional, por força do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, este tratado internacional do Sistema Interamericano de Direitos Humanos é um tratado com força de emenda no Brasil, ou seja, tem força de emenda constitucional. E nele, nós temos lá no artigo 1º, parágrafo 4º, ou item 4, o conceito do racismo. E permitam, inclusive, trazer ele através de uma leitura sucinta desse conceito. Racismo consiste em qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias que enunciam um vínculo causal entre as características fenotípicas ou genotípicas de indivíduos ou grupos e seus traços intelectuais, culturais e de personalidade, inclusive o falso conceito de superioridade racial. O racismo ocasiona desigualdades raciais e a noção de que as relações discriminatórias entre grupos são moral e cientificamente justificadas. Toda teoria, doutrina, ideologia e conjunto de ideias racistas descritas neste artigo são cientificamente falsas, moralmente censuráveis, socialmente injustas e contrárias aos princípios fundamentais do direito internacional. E, portanto, perturbam gravemente a paz e a segurança internacional, sendo dessa maneira condenadas pelos Estados partes, ou seja, todos os Estados que fazem parte da Convenção. No centro da discussão, a gente tem o racismo como uma estrutura de poder. E quando a gente fala isso, não é apenas trazendo a discussão do racismo estrutural, mas é trabalhando também a circunstância de que não há superioridade entre as pessoas, não há superioridade de raças. A raça que existe é a raça humana, ou seja, esses consensos nós temos. Mas, contudo, por que há esse dissenso racial, esse conflito racial, essas questões ponderadas em destaques de raça, de cor, de etnia, que a gente vê que há um grupo privilegiado e um grupo não privilegiado. É sempre assim? Claro que não. Há exceções, há diferenças, mas em regra nós temos isso. E quando a gente para fazer essa análise, para fazer esse olhar, nós vamos ver que há uma circunstância da vulnerabilidade estabelecida ou da estrutura de poder. E as pessoas negras não estão nessa estrutura de poder. Isso é bastante importante. E com isso, a gente começa a discutir, conversar um pouquinho sobre a questão envolvendo o chamado racismo reverso. Se a gente já entendeu o que seria o racismo, que não é uma circunstância biológica, uma circunstância científica,
mas sim a uma circunstância de dominação, de um discurso de dominação de um grupo sobre outro grupo, estabelecermos isso é necessária a ideia da superioridade. É necessária a ideia de vendermos essa superioridade, essa predominância. E diante disso, a gente pode se questionar. Professor, tá certo, tá resolvida a questão de que pessoas negras são vítimas de racismo, discriminação racial e tudo ok. Agora minha pergunta, professor, é se pessoas brancas poderiam ser vítimas de racismo. Digamos que eu tenha um primo, um amigo, um conhecido que seja uma pessoa branca e vá morar numa comunidade onde a maioria das pessoas são pessoas pretas, são pessoas negras. Essas pessoas poderiam estabelecer um preconceito para essa pessoa branca? Poderiam. Não há dúvida nenhuma, poderiam. Esse preconceito poderia ser um preconceito dominante? Muito difícil. Poderia ser dominante no número de pessoas, mas baseado no discurso social, baseado na estrutura de quem está no poder, baseado na estrutura de quem toma as decisões, nada muda. Aquelas pessoas negras daquela comunidade continuam sendo pessoas que estão fora dessa estrutura. E aquela pessoa branca que está ali naquela comunidade, ali sofrendo discriminação e preconceito, contudo, dentro de uma estrutura que, se ela sai, não a discrimina, a acolhe. Ou seja, num exemplo simplório, duas pessoas dessa comunidade, a pessoa branca que nós estávamos falando e talvez uma pessoa negra, andando na rua de uma área nobre da cidade, à noite, paradas por órgãos de segurança pública, uma seria considerada suspeita de crime e a outra não. Isso mostra que, apesar de podermos criar uma ambiência de superioridade, a construção social, a estrutura social mantém-se com a marginalização, com a redução das pessoas negras. Então, ao falarmos de racismo reverso, nós temos a dificuldade. Qual a dificuldade? A dificuldade de sobrepormos a estrutura de preconceito racial. Seria possível estabelecermos um preconceito racial contra pessoas negras? O caso, que é o precedente estabelecido no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, que é um caso interessante, ele traz uma circunstância de que um homem branco discutiu com um homem negro por mensagens do WhatsApp e o homem negro manda uma mensagem dizendo escravista cabeça branca europeia e, sentindo-se ofendido, registra boletim de ocorrência e se apura então a discussão e o Ministério Público faz uma denúncia por racismo contra este homem branco. A discussão evolui, a discussão avança, a discussão se estabelece por injúria racial, já prevista no novo tipo penal da Lei 14.532, que alterou a Lei 7.716, colocando o artigo 2º-A na Lei 7.716 e trazendo a ideia da injúria racial na Lei dos Crimes de Racismo. E o Superior Tribunal de Justiça, então, ao aferir isso, o Superior Tribunal de Justiça entende pelo artigo 20C da Lei 7.716 de 89 que o 20C estabelece que essa humilhação, esse tratamento dado à pessoa ou a grupo minoritário, ou seja, pessoa pertencente a grupo minoritário ou pessoas que pertençam a grupos minoritários. Então, esse constrangimento para receber, além da ofensa moral, que essa sim, a pessoa branca ou qualquer outra pessoa é vítima. Então, há uma injúria.
quando há uma ofensa, sim, mas para que ela chegue a uma discussão de ofensa racial, é necessário a gente ter toda a estrutura do discurso de raça estabelecida. E essa estrutura do discurso de raça estabelecido não é uma estrutura que permite a pessoas brancas serem vítimas dessa circunstância. Por quê? Porque pessoas brancas não foram escravizadas no Brasil, nem no período moderno. Porque pessoas brancas não tiveram uma inumidade, um número grandioso de normas que prejudicariam o seu caminho após a liberdade, ou a suposta dita liberdade. O Brasil fez um movimento no final do século XIX, início do século XX, que é um movimento importante para o crescimento do país, mas que é um movimento de embranquecimento da população. A população era muito parda, preta, negra, né, diante da grande comunidade de pessoas negras que vieram ao país e das populações indígenas que aqui já viviam. E nós tínhamos então a necessidade de fazer um processo de embranquecimento. Esse processo de embranquecimento se dá a partir do incentivo a morar no Brasil para comunidades europeias. Pessoas na Europa que viviam com algum tipo de dificuldade foram incentivadas pelo governo brasileiro a vir morar no Brasil. No Rio Grande do Sul, da onde falo, a gente vai ter uma grande colonização italiana, uma grande colonização alemã, que vieram para cá, trabalharam muito, têm todos os seus méritos, construíram sua vida, formaram grandes cidades, ganharam muito dinheiro, construíram um país e uma estrutura importante. Mas é importante a gente lembrar que no início essas pessoas receberam uma oportunidade, elas não tinham oportunidade no seu país e vieram para o Brasil e receberam uma cota ou uma política de ação afirmativa, como são as reservas de vagas, como são as cotas. Elas foram beneficiárias de uma política de ação afirmativa. Redução de impostos, terras, ganharam, né? Terras, redução de impostos, a viagem para vir. Então foram beneficiárias de diversos benefícios sociais que o país estabeleceu. É óbvio que ninguém fala que a política era de embranquecimento, mas a política era de embranquecimento. Por quê? Porque nós tínhamos negros libertos, pretos libertos, pela Lei Áurea e pelo todo o processo de libertação dos escravos que já vinha ocorrendo no último terço do século XIX. E com esse processo, a enormidade de propriedades, de terras que esse país tinha, seria, aos poucos, sendo pega e apropriada pela população negra. A terra, até meados do século XIX, a terra era objeto de circunstância de você chegar, tomar conta dela, torná-la produtiva, você se tornava quase o proprietário daquela área. Ninguém mais trabalhava tanto nas propriedades rurais quanto as populações negras, quanto os povos pretos, escravizados aqui. Eles eram a força de trabalho, de ganho, de rendimento desse país. Então essas pessoas livres conquistariam suas propriedades. O Estado começa a complicar, faz as normas de registro, impede que negros possam ser proprietários, começa a estabelecer isso. Então, ao a gente olhar isso, ver essas circunstâncias, a gente consegue ver que não há uma estrutura de poder que possa estabelecer em alguma circunstância desse país algum elemento de superioridade da população negra sobre a população branca,
ou de equilíbrio, que é o mais importante. Ah, professor, mas uma situação de relação pessoal, individual, num contexto de uma pessoa, como o senhor falou, que uma pessoa branca morar numa comunidade cuja maioria é negra, ou podemos pegar o exemplo do senhor, professor, o senhor chefiando aí no seu escritório com pessoas brancas, pessoas negras, mas essas são situações pontuais. Na estrutura social permanece a mesma coisa. Então, diante disso, a necessidade então de se ter uma estrutura de poder para essa questão de se estabelecer o racismo, o STJ discutiu essa questão, né? Se um homem negro que ofende um homem branco em razão da cor da sua pele comete injúria racial ou comete injúria apenas. Bom, como pessoas brancas não são minoria, não há que se falar nessa discussão de racismo reverso, tendo em vista que a proteção racial visa proteger exatamente a estrutura da sociedade racializada, que estabelece uma raça superior e uma raça inferior. E vejam, eu não estou dizendo que isso existe, isso é o discurso que se comprou, que se vendeu durante muito tempo e que está ainda no nosso inconsciente e no consciente de muitas pessoas. Senão a gente não estaria conversando aqui sobre discriminação, sobre preconceito, sobre todas essas circunstâncias. Então, o racismo reverso, que seria um termo utilizado para definir a possibilidade, né, de que pessoas brancas pudessem sofrer racismo por parte de pessoas negras ou de outros grupos racializados, é uma temática que se esvazia, exatamente porque se a gente for buscar diversas construções, a gente vai ver que o próprio judiciário brasileiro tem trabalhado isso. O protocolo para julgamento de perspectiva de raça do Conselho Nacional de Justiça, que é super importante, estabelece aqui, ó, do CNJ, o racismo é também definido como uma forma sistemática de discriminação baseada na raça, que se expressa por práticas conscientes e inconscientes, resultando em desvantagens ou privilégios para indivíduos, conforme o grupo racial a qual pertencem. Trata-se de um tipo de retórica cultural e prática social que funciona como um mecanismo psicológico e cultural, no qual membros de um grupo racial dominante negam sistematicamente o reconhecimento da humanidade comum a todas as pessoas com o objetivo de preservar seu status privilegiado em diversas esferas da vida. Ou seja, há uma questão global quando a gente debate essa questão do racismo, quando a gente traz esse tópico, né? E é esse o elemento que a gente tem que cuidar e ordenar. Um outro elemento interessante é a gente entender, né, que não há, né, não há uma circunstância que consiga estabelecer essa dominação em contrário. Ah, não, em algumas circunstâncias há essa dominação em contrário. Muito difícil que isso ocorra, porque ao discutirmos essa situação, a gente consegue verificar, a gente consegue analisar que há uma estrutura de predominância da comunidade branca frente à comunidade negra no Brasil, na questão de ganho de rendimentos, qual é a comunidade com o maior número de pessoas presas, a presença na política, a presença em órgãos públicos. Então, essa desigualdade racial que existe, basta a gente olhar quantas pessoas negras vocês veem como advogados, como advogadas, como médicos, como médicas. Isso é para fazer um recorte. Juízes, juízas. Ah, temos, mas são e continuam sendo a minoria da minoria e as exceções. Então, diante desse quadro de desigualdade, a gente consegue ainda mais ampliar a circunstância e entender. Bom, racismo reverso, nós precisaríamos desse quadro de dominação. Nós precisaríamos desse quadro de prevalência. E aí, a partir disso, um discurso de injúria, preconceituoso contra aquela pessoa.
Professor, mas então, para a gente fechar, não há racismo reverso e aquela pessoa pode sofrer aquela discriminação daquela pessoa negra? É uma autorização para que as pessoas negras possam discriminar pessoas brancas? Claro que não. Claro que não. A pessoa que escreveu aquela ofensa no WhatsApp contra a pessoa branca, e aqui estou falando questões genéricas só para que vocês entendam isso, né? É uma questão preconceituosa ou alguma coisa nesse sentido de dizer pessoas brancas ou pessoas negras. Só estou trabalhando em abstrato. É importante a gente compreender isso para exemplificar. Mas o escrito ali não estabelece uma injúria racial. Mas é importante a gente dizer que não há uma impossibilidade de pessoas brancas serem ofendidas por pessoas negras. Pessoas negras cometem crime, também, obviamente, pessoas brancas e negras cometem crime. Todas as pessoas cometem. E se uma pessoa negra injuriar uma pessoa branca, trabalhando a questão branco, ofensas que a gente pode ver aqui, branco azedo, palmito, ofensas nesse sentido, elas vão estar dentro da seara da injúria simples, lá do Código Penal. Lugar que por muito tempo se teve também a injúria qualificada pelo elemento raça, que hoje não é mais lá, porque saiu do Código Penal e foi para a Lei 7.716, no artigo 2º-A. Então, nessa linha, a injúria racial não se configura em ofensas dirigidas a pessoas brancas exclusivamente por esta condição. É o posicionamento que o Supremo estabeleceu no HC 929.002. Certo? A injúria racial não se configura em ofensas dirigidas a pessoas brancas exclusivamente por essa condição, tendo em vista que o racismo é um fenômeno estrutural que visa proteger grupos minoritários historicamente discriminados. E pessoas brancas não estão dentro desses grupos minoritários historicamente discriminados, em regra. Agora, se pegamos uma pessoa branca judia, judaica, né, ali, da comunidade judaica, nós podemos falar de antissemitismo, sim. Podemos falar de uma outra circunstância. Não é essa circunstância nem o objeto da nossa discussão aqui, mas podemos falar, certo? Mas a circunstância da discriminação racial, e quando a gente fala de questões raciais, a gente sempre traz o binômio branco-negro. Preto, claro, claro, preto. Por quê? Porque é esse binômio que existiu, estabelecendo a superioridade de um grupo frente ao outro, para justificar, por exemplo, a escravidão, para justificar a superioridade, para justificar normas completamente preconceituosas e discriminatórias. Então é nesse olhar e nesse sentido que está ordenada, né, as circunstâncias que a gente tem falado. E, portanto, para definir, e lembrando que a gente não tem aqui o elemento da verdade absoluta, somos o dono da verdade ou não. Muito pelo contrário, o objeto nosso aqui é a gente pensar, a gente refletir, discutir, dialogar de forma educada, construindo frente às ideias diferentes. E quando a gente falar de racismo reverso, a gente vai ter alguns elementos. Estruturalmente, na questão social, na questão da sociedade, não há essa possibilidade de racismo reverso, de uma pessoa negra frente a uma pessoa branca. E também, no que diz respeito à punição desta conduta, não há a possibilidade de uma injúria racial justificada de uma pessoa negra para uma pessoa branca, de um modo em geral. É óbvio que a gente vai ter que ver o quê? Casos em concreto. Ou seja, não é definitivo. Jamais se aplicará uma questão de injúria racial de uma pessoa negra contra uma pessoa branca. Não é verdade isso. Poderá sim se aplicar. Mas, em regra, em abstrato, de modo geral, não se aplica essa tese do racismo reverso, pois é necessário que todo fenômeno estrutural,
toda a estrutura de opressão, toda a estrutura de discriminação e desigualdade racial que toca as comunidades negras e pretas para se configurar essa ideia da injúria racial. Não é apenas uma fala, uma ofensa vinda de uma pessoa ou outra que configura isso. Então, portanto, ao serem perguntados, ao serem indagados, existe racismo reverso? Já se falava nas teorias sociais de que não. Mas hoje a gente pode dizer que não existe e fundamentar, inclusive, por decisões judiciais do Superior Tribunal de Justiça, por precedentes importantes dos nossos tribunais superiores. Espero que esse nosso papo, essa nossa conversa, tenha ajudado você a refletir e tenha chamado você para dialogar com a gente. Porque dialogando entre as ideias diferentes, o pluralismo de ideias, é que a gente constrói um futuro melhor. Um forte abraço e até um próximo encontro.